Boa tarde, pessoal. Hoje é nossa 15ª aula e hoje nós vamos falar aí um pouco sobre os símbolos religiosos. Para a gente entender, o que é um símbolo religioso, a gente precisa aí primeiro entender o significado dessa palavra, símbolo. O que é símbolo? Bom, de acordo com o dicionário, símbolo é aquilo que, por convenção ou por analogia, substitui ou sugere algo, emblema, insígnia. E também é também uma palavra ou imagem que representa outro objeto ou uma qualidade, por ter uma semelhança com esse objeto ou qualidade. Então, um símbolo é basicamente algo que representa alguma coisa para alguém, certo? O que é essa coisa que pode ser representada, Essa coisa pode ser, por exemplo, um objeto, um elemento químico, como aqui, atrás de mim. Essas letrinhas que a gente tem aqui, são os símbolos químicos de cada elemento. A gente também pode ter ali uma quantidade, como por exemplo, o símbolo que a gente usa para representar o litro, o quilo, isso são símbolos. A gente também pode representar ali algo mais abstrato, como por exemplo uma ideia, ou até mesmo uma religião. As letras do alfabeto são aí exemplos de símbolos. Essas letras são usadas ali para fazer outros símbolos, no caso, as palavras. Aí você pergunta, a palavra é um símbolo agora? Quando eu digo casa, você sabe do que eu estou falando, não é? Quando eu digo maçã, por exemplo, você também sabe. Quando eu digo ali cachorro, você também sabe do que eu estou falando. Então, palavras também são ali símbolos. Por quê? Porque elas nos passam ali ideias. Então, se eu digo casa, você pensa em uma casa. Você sabe o que significa esse símbolo e essa palavra casa, não é? Se eu digo maçã, a mesma coisa. Você sabe do que eu estou falando. Se eu digo cachorro, também. Você sabe do que eu estou falando. Então, as palavras são exemplos de símbolos. Então, a gente vê aí que símbolos, vai muito além daqueles desenhinhos que a gente pensa, Se bem que, de certa forma, as letras são desenhinhos também que a gente faz, que passam um significado. Então, palavras, letras são também símbolos. Da mesma forma, os números. Os números que a gente usa, são aí símbolos também. Então, se você ver aqui embaixo, tá contando aí os segundos já de vídeo, O tempo passando está sendo contado aqui. Você olhando para esses números que estão aqui embaixo, você sabe aí quanto tempo já passou. Então, você tem símbolos aqui embaixo que representam uma ideia de tempo. Nas nossas vidas, a gente passa o tempo todo aí usando símbolos. Tanto das palavras que eu já falei, tanto dos números que eu já falei, mas um outro exemplo de símbolo bastante aí comum pra gente, que a gente vê toda hora e muitas vezes não percebe que é também um símbolo, é as bandeiras. As bandeiras que a gente vê, elas são também símbolos, Elas representam ali, por exemplo, uma cidade, um estado, um país. Então, você vê aquela bandeira, você sabe do que a gente está falando, não é isso? As bandeiras também são usadas ali para representar instituições, como por exemplo a bandeira da ONU, a bandeira da Cruz Vermelha, que talvez vocês já tenham visto. Também servem para representar ali determinadas empresas e também movimentos sociais. Quando a gente vê no jornal, por exemplo, você vê lá aquela manifestação, as pessoas estão ali fazendo uma manifestação por algum direito, alguma coisa que elas querem, você sempre vê lá no meio eles balançando bandeiras, porque as bandeiras representam ali alguma coisa. As bandeiras são também símbolos.
E o mais interessante no caso das bandeiras, assim como também no caso das palavras, cada bandeira ali também, além de ser um símbolo, ela também usa outro símbolo, né? Um exemplo aí que vocês podem conhecer é essa, né? Eu acho, tenho certeza, na verdade, que vocês conhecem. Essa é a bandeira da nossa cidade. E nela nós vemos aí, né, diversos símbolos. Como, por exemplo, no centro aí a gente tem, no centro sim, mas pro ladinho, né? A gente tem o brasão da cidade. Nesse brasão, no meio ali dele, a gente vê uma representação do nosso rio, né? Tem uma representação aí do rio Piranhas e os peixes que foram ali uma fonte de renda para a população. Ao redor desse brasão, a gente tem aí representados também as ramas de algodão e de oiticica, que no passado foram ali uma importante fonte de renda também para as pessoas da nossa região. Acima do brasão, nós temos uma estrela, que representa a nossa cidade. E do lado, essas duas faixas pretas, que representam o luto pela morte dos nossos antigos prefeitos aí, que muitos eu sei que vocês não chegaram nem a conhecer, né? Que foram os prefeitos Cândido da Cisqueiroga, Raimundo Barbosa de Almeida e Pedro Félix de Medeiros. Então, uma própria bandeira, ela usa ali símbolos para passar mensagens. Nas religiões, o uso de símbolos também é muito importante. Eles servem tanto para representar ali a própria religião, como, por exemplo, a cruz no cristianismo, a estrela de Davi no judaísmo, a lua e a estrela no islamismo, entre várias outras que a gente poderia falar aqui, e nós vamos falar mais no futuro aí, como também servem ali para passar certas mensagens. Então, são usados símbolos ali para passar alguma ideia para os seguidores daquela religião. As religiões utilizam ali diversos tipos de símbolos diferentes, como, por exemplo, modelos, atos, trabalhos artísticos, eventos e até mesmo fenômenos naturais. Os símbolos nas religiões servem para criar ali uma representação dos valores morais, ensinamentos e etc. E também para criar ali uma relação entre todos os seguidores dessa religião, onde todos que usam aquele símbolo ali, né, se sentem unidos, como se fossem todos irmãos, como a gente costuma falar aqui nas igrejas do cristianismo, né? Alguns exemplos disso são, por exemplo, aí os terços, os escapulários, os crucifixos usados ali pelos católicos, né? Todos que usam aquele símbolo no pescoço ali fazem parte de uma mesma religião. Eles usam ali para demonstrar isso, né? Para mostrar a sua crença. E muitas vezes esses símbolos servem aí também para trazer o seguidor da religião para mais perto do seu Deus ou dos seus deuses. Como eu já falei no caso do crucifixo, do terço, que é usado ali, né, para também as orações. Então, quando você usa aquilo ali, você se sente mais próximo de Deus, digamos assim. Mais um exemplo aí de símbolos, né, usados pelas religiões são as obras de arte. A gente sempre vê, né, ali pinturas, vitrais, murais e estátuas sendo usados, por exemplo, na própria Igreja Católica, né? Como a gente tem lá as imagens dos santos, aquilo ali é uma obra de arte, né? E ela é usada para passar ali uma determinada mensagem, né? Essas mensagens podem ser de diversos tipos, pode ser uma ideia, pode ser ali um exemplo de vida pra gente, como normalmente é aí o que é feito com os santos, né? Os católicos fazem ali aquelas imagens para você se espelhar naquelas pessoas, né? Naqueles homens ali e mulheres que foram ali santos, né? Que tiveram ali boas atitudes que devem ser exemplos para todos os católicos. E eu estou falando aqui do exemplo da Igreja Católica porque é mais comum aí para a maioria de vocês. Mas em todas as religiões a gente também tem esse uso de pinturas, imagens, estátuas para representar aí certas mensagens e exemplos para as pessoas. As religiões normalmente têm aí diversos símbolos
E é isso que a gente vai começar a estudar a partir da próxima semana, né? Mas além disso, um exemplo de símbolo aí que eu não disse aqui nesse vídeo são os textos sagrados. Aqueles textos que a gente vinha estudando, eles são também considerados ali símbolos religiosos, né? Muitos ali são considerados sagrados, né? A gente viu diversas religiões que aqueles livros ali são considerados sagrados, que devem ser cuidados ali, né? E eles passam mensagens para os seguidores dessa determinada religião. Então, por isso, até mesmo aqueles textos que a gente vinha estudando são também considerados aí símbolos religiosos. Agora, a partir da próxima aula, a gente vai estudar mais detalhadamente alguns desses símbolos. Mais para frente, a gente vai estudar também os rituais, que também são símbolos. A gente vai estudar ali os lugares sagrados, que também são símbolos. Percebe? Todas essas coisas, quando a gente fala de religião, todas essas coisas elas estão ali conectadas, né? Então, a gente agora vai estudar os símbolos, mas não é porque a gente está falando ali só de símbolos que a gente não está relacionando com todo o resto. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí, né, essa aula de hoje sobre o que são símbolos e como as religiões utilizam esses símbolos. Beleza? Então, qualquer dúvida já sabe, é só perguntar lá no grupo e até a próxima aula.